eu estudei isso, cheguei até e venho trabalhando com isso lá nas Paulinas, já tem 9 anos. Depois que eu terminei meu trabalho de iniciação cristã como estudo, calhou de aqui no Brasil estarem terminando o Diretório Nacional de Catequese, e eu fui chamado lá nas Paulinas para trabalhar. Comecei o trabalho de catequese e liturgia lá com as irmãs, e estou lá até hoje, e por isso que essa história já é antiga, né? Eu me lembro de estar trabalhando com o Padre João lá na paróquia São Patrício, esse catecumenato de adultos, e eu pelejando para explicar para os catequistas dele. Era um sábado, domingo, eu lá panfletando, levando apostilas, e ele se lembra bem desse período. Isso já era em 2005, 2006, quer dizer que desde lá a gente já vem martelando essa ideia, né? Eu vejo que o tema parece simples, mas ele não é, porque o tema da iniciação, todos nós já sabemos sobre iniciação, e trabalhar a iniciação no estilo catecumenal implica nós desconstruirmos o que nós já aprendemos e experienciamos de iniciação, para nós readquirirmos um outro modelo, que é igualmente previsto pela Igreja. Nós sabemos que na Igreja nós temos as duas formas de iniciação, a do batismo de crianças e a do batismo de adultos. São duas lógicas diferentes. A do batismo de crianças é o amadurecimento da fé, e o do adulto já é da opção pela fé. Então são duas lógicas diferentes, e nós fomos educados na primeira. E agora, nessa altura da vida, claro que olhando, falando com vocês, eu estou imaginando os catequistas, né? As nossas comunidades. A gente optar por uma lógica diferente daquela da qual nós fomos educados, não é tão simples assim. Então eu vou falar aquilo, com verdade, aquilo que eu já venho refletindo. Se servir para alguma coisa, muito bem, eu vou ficar muito feliz. Se não, depois o encaminhamento seja feito de outra forma. O grande drama de nós voltarmos à inspiração catecumenal é aquela segunda palavra, é o pluralismo, é ela que determina essa mudança, porque o contexto que nós estamos hoje é um contexto de pluralismo tal qual aquele dos inícios da Igreja. Nesse contexto, a palavra que vem colada junto com o pluralismo é a palavra identidade, que ela vem junto, ou seja, num contexto de grande pluralidade, nós precisamos de uma grande identidade de fé. Então, outro esclarecimento prévio também que nós fazemos é que a matriz da catequese catecumenal é sempre o ritual de iniciação cristã, como vai aparecer ali na frente. Portanto, ele se torna normativo para toda a igreja, e não é questão de opção nossa. Aqui nós temos representantes dos movimentos neocatecumenais. Não se trata de nós aliarmos ou sermos obrigados a entrar no movimento neocatecumenal ou qualquer confusão nessa linha, não. É uma espiritualidade própria da igreja, como nós vimos, que tem a sua nascente na sua tradição da igreja. Então, nós não precisamos minimamente entrar nesse porém, ou seja, é uma pastoral de caráter catecumenal, sem nenhum problema de nós dizermos isso. E todos nós vamos beber da mesma fonte, que é a tradição da igreja, que no momento atual está consignada no ritual de iniciação cristã de adultos. Então, hoje em dia, o que determina a catequese com esse estilo catecumenal é o que nós estamos vendo, o contexto de pluralismo, a falta de referência de fé e a incapacidade das famílias de transmitirem a fé. Quer dizer, isso para nós é básico, né? É o que a gente constata todo o tempo, ou seja, a família que perde a sua capacidade de transmitir, de educar a fé. Na sociedade, a falta de referência cristã, porque se antes nós tínhamos um contexto de cristandade, agora o nosso contexto é exatamente o de pluralidade, né?
e católico muitas vezes se torna sinônimo de retrógrado, se torna sinônimo de tantas outras coisas indesejáveis. Os bispos em Aparecida constatam que eles usam a palavra muitas vezes, por isso que eu coloquei o conforme. A iniciação cristã atualmente, da maneira como ela é feita, é pobre e fragmentada. Quer dizer, esses dois adjetivos devem deixar a gente conscientes que é necessário a gente dar um passo a mais, que o que nós estamos fazendo atualmente, ele é insuficiente. Isso é o ponto de partida. Agora, nessa lógica que eu falava com vocês, o batismo de criança segue a lógica da transmissão da educação da fé. Por sua vez, ele pressupõe muito mais um contexto de cristandade, vamos dizer assim. Já o batismo de adultos é o da opção de fé. Vamos ver as consequências que isso traz para nós. De antemão, também é necessário nós termos presentes o caráter da iniciação, ou seja, todo grupo religioso, todo grupo que pretenda alguma transformação, ele observa, ele tem o seu rito de iniciação, ele passa por essa etapa. A fenomenologia das religiões descreve com primazia as várias iniciações que temos. Se falamos no campo social, essa palavra é ricamente dada. Por exemplo, uma criança de rua não se torna criança de rua do dia para a noite, quer dizer, ela foi iniciada. Uma menina prostituída, ela não vai ser prostituta do dia para a noite, quer dizer, houve um caminho, uma iniciação que culminou na prostituição. A mesma coisa se nós falamos, por exemplo, se entra aqui uma Iaô vestida de branco, com turbante, com as guias e etc., ela vai dizer, eu fui iniciada no candomblé. Então isso tem um peso, tem uma força. Nós já percebemos logo de cara a transformação que essa pessoa passou. Ou então, como comumente nós dizemos, né, fulano mudou da água para o vinho, né? Mudou tanto que a gente nem reconhece mais como ele é hoje. Então, o caráter da iniciação, ele tem esse caráter de transformação, de mudança. O contrário disso é aquilo que a gente ouve por aí afora. Eu sou católico, mas não pratico. E fala com a maior pouco caso. Não é assim? Eu sou católico, mas não pratico. Ou seja, eu fui batizado, eu não sei o que. Fala aquilo com um desdém tão grande. Isso para nós, hoje em dia, deve arder as nossas veias, né? Ou seja, o ser ou não ser cristão é o que faz a diferença, e ele é determinante, ele deve tocar no nosso orgulho, na nossa maneira de ser, ou seja, para mim faz diferença, eu ter fé ou não ter fé, eu ser cristão ou não ser cristão, isso para mim é determinante, isso para nós deve ser o nosso ponto de honra. E a iniciação cristã, ela é aquele elemento que dá essa veia, que dá essa impronta, que dá esse teor de mudança, de radicalidade, de opção de vida, de transformação, de sentido de existência. Isso para nós deve ser o nosso diferencial, mas que deve ser claro, explícito, notório, e que para nós toca na nossa personalidade, no nosso modo de ser. A finalidade, portanto, quando nós falamos de iniciação, é gerar a identidade cristã. Paulo dizia isso como como uma nova pessoa, uma nova personalidade, ou seja, a personalidade cristã. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu sou capaz de ser uma outra pessoa, trago no meu corpo as marcas da paixão de Cristo, ou seja, a pessoa é outra. E aonde que nós vamos buscar a nossa identidade cristã? Nesse ponto, para nós, é muito importante. Ou seja, é a configuração pascal que determina a nossa identidade. É importante guardar essa palavra Páscoa, essa dinâmica, porque a dinâmica dos três sacramentos, batismo, confirmação e Eucaristia,
A dinâmica desses três sacramentos se explicita na configuração pascal, em viver a Páscoa com Cristo de uma forma mistérica, ou seja, não devocional, de eu ver Cristo lá na Sexta-feira Santa, acompanhar a celebração do Senhor morto, a procissão dele, mas como dizendo, ele está lá e eu estou de cá. É ele que vive a Páscoa, ele que sofreu, coitadinho dele, coloca uma rosa lá e está tudo bem. Não, é aquilo que Paulo diz: Cristo, nossa Páscoa, foi imolada, ou seja, foi imolado. A Páscoa é dele e a Páscoa é nossa, na medida em que nós somos enxertados no corpo dele e devemos viver, completar o que falta à paixão de Cristo, a sua igreja. Então é nesse sentido de que o batismo ele se complementa, ele se realiza na Eucaristia, na medida em que nós oferecemos a nossa vida como culto espiritual. Então, na medida em que nós realizamos o culto espiritual, nós realizamos o batismo. Por isso que a iniciação ela é projetual, é um início que se projeta ao longo da existência e vamos de Páscoa em Páscoa até a Páscoa derradeira. Eu estou insistindo nisso porque eu duvido, se nós perguntarmos para os nossos catequistas o que relação tem batismo com a Eucaristia, se ele é capaz de dizer. Ou seja, batismo fica numa gaveta, a crisma fica em outra e a missa fica em outra. Em missa, pior ainda, é a presença real do Senhor. É só hóstia e é só cálice. Ou seja, não entende a Sagrada Eucaristia como sacrifício de Cristo, porque a ideia é só de adoração e é só de presença real. Isso na grande maioria das vezes. Então, isso aí, por isso que esses desvios dão para a gente depois a falta de compreensão do que significa ser iniciado. Na nossa conversa, eu estou conversando com vocês, imaginando vocês trabalhando com o pessoal nos setores, né? Por isso que eu estou falando essas coisas, quer dizer, não é que eu estou dizendo isso para vocês, mas eu estou imaginando o nosso contexto, e na medida que eu estou imaginando o nosso contexto, eu digo isso para a gente poder ir adiante. Por exemplo, para nós abordarmos a iniciação com o estilo catecumenal, nós temos que abandonar alguns estigmas da catequese. Eu escrevi 3 deles, depois a lista poderia continuar, né? Por exemplo, catequese é coisa de criança. Isso ainda está muito presente no nosso modo de entender catequese. Como o catequista aqui é quem cuida da primeira comunhão. Um estilo horrível de pensar na catequese. Ou então, pior ainda, como aula, doutrinação, fazer prova, quer dizer, aquela pedagogia mais antiga, áulica, de completar, de fazer pontinhos, umas coisas assim. Ou então, aquilo que a CNBB vem dizendo para a gente dar um passo a mais, evitar de chamar a catequese como preparação de, porque na medida em que nós falamos preparação, ela vira curso, e uma vez que eu recebi o sacramento, ele funciona como prêmio. Acabamos por aí, né? Então, o caráter de iniciação à vida. E os sacramentos é o que é o eixo de sentidos, é o que dá o significado, é o que produz a graça. Ele é a realização da palavra. Não existe nenhum confronto entre sacramento e palavra. Agora, o confronto existe por conta do resultado histórico nosso de evangelização, que resultou na sacramentalização, né? O cara vai se casar e não foi batizado, então, olha, ele vai se reunir com você, você tem 13 encontros com ele, e eu batizo junto com as crianças no dia seguinte. Quer dizer, esses absurdos que ainda hoje a gente ainda encontra aqui e ali, né? Ou seja, nós entendemos não a iniciação não como ponto de chegada, mas como ponto de partida. E nós sabemos que a iniciação são batismo, confirmação e Eucaristia e catecumenato. Catecumenato vocês coloquem aí evangelização, catequese, todos esses nomes. Se faltar um deles, a iniciação está incompleta. Então esse é o grande problema. Então nós não entendemos mais como preparação, nós inventamos outros nomes, né? Iniciação de alguma coisa, mas evitamos falar preparação de,
porque esse nome já nos diz, olha, recebeu o sacramento e recebeu o prêmio, já está resolvido. O que eu convidaria a todos nós aqui, e eu sempre digo por onde eu vou, ou seja, nós podemos pensar numa iniciação diferente do modelo que nós temos hoje, que como disseram os bispos, pobre e fragmentada, né? Nós temos direito de pensar numa iniciação diferente do modelo que nós temos. Aí nós vamos ver, mas como que nós vamos pensar uma iniciação diferente? Aí vem um outro tema. Primeiramente, meus queridos, para nós pensarmos uma iniciação cristã diferente do modelo que nós temos, literalmente, independentemente da sigla que nós pertencemos, de movimento, de pastoral, de algo que for, a gente tem que estudar o ritual de iniciação cristã de adultos. Porque o ritual não é apenas um conjunto de orações. O ritual, ele tem uma pedagogia. É o único, vamos dizer assim, é o único ritual que possibilita uma variação incrível. As orações são colocadas com alternativas, ou as exortações estão colocadas da seguinte forma: o ministro exorta com estas palavras ou com outras semelhantes, para dizer, olha, isso aqui pode ser adaptado, isso aqui pode ser feito de outra maneira, porque o que está importando nesse momento é a pedagogia do ritual. Agora, eu digo a vocês, se a gente quiser falar de iniciação cristã e não estudar, nós estamos perdendo tempo. Isso a começar de padre, a começar de religioso e de agente de pastoral. É geral. Se a gente não se der ao trabalho de estudar o que é o ritual de iniciação cristã de adultos, nós estamos perdendo tempo. Por quê? O RICA, além de ritos e orações, ele tem uma pedagogia de educação da fé, que não se restringe aos adultos catecúmenos. Porque, se na minha paróquia tem 200 batizados e 2 adultos que vão ser batizados, o que é que eu tenho que perder meu tempo com o ritual de adultos? Esse raciocínio é horrível, porque o que nós queremos, porque a iniciação cristã de adultos, ela é modélica, no sentido de que esta pedagogia conserva a unidade dos sacramentos. Aquilo que a catequese por idades fragmentou, a catequese de adultos, ela mostra a unidade de todo o processo. E ela tem elementos que foram se perdendo ao longo do tempo. E esses elementos nós os reencontramos na catequese, no batismo de adultos. Por isso que ele é modélico. Isso que eu estou falando, eu estou repetindo uma frase do Diretório Geral da Catequese da Congregação do Clero, que diz o seguinte: o catecumenato é o modelo de toda a catequese. Vou pedir para vocês repetirem, pode ser? O catecumenato é o modelo de toda a catequese. Isso não sou eu que estou falando. Ou seja, toda a forma de catequese, ela deve se inspirar no modelo catecumenal. Toda ela. Agora, tem que ter muita grandeza nisso para a gente poder saber, né? Cabe aos agentes serem capacitados na pedagogia do RICA, tempos, celebrações, para animarem o processo da catequese por idades e com adultos. Ou seja, se nós que somos agentes não entendemos esta pedagogia, o que nós podemos fazer de animação nas nossas comunidades? E mais ainda, nós sofremos um grande problema porque nós não fomos educados nesta mentalidade. A experiência de iniciação cristã que nós tivemos não foi uma iniciação querigmática, discipular, mistagógica. A nossa iniciação cristã foi muito mais do que aquela que nós já tivemos alguma tradição de família,
de passagem, de transmissão da fé, aquela fé que nasceu às vezes no interior, perto da comunidade onde a gente morava, de novena de padroeiro, de participação comunitária, que não é o horizonte da transmissão de fé de hoje. Então, nós não passamos, nós não fomos abatidos, não fomos confrontados como são as gerações de hoje. Por isso que para nós nunca precisou de ninguém vir dizer: Jesus ressuscitou, essa é a grande alegria que eu tenho para te comunicar, etc. Para a gente isso soaria tão estranho, né? Quer dizer, eu sempre soube disso, por que você está me dizendo isso agora, né? Por que você vem dizer isso? Mas é que o horizonte de fé de hoje é completamente, o contexto religioso de hoje é completamente diferente do qual nós fomos educados. Por isso que nós precisamos fazer um grande esforço de reencontrarmos esta pedagogia para poder aplicá-la às pessoas de hoje. Não por uma necessidade nossa, pessoal, mas em decorrência do que nós temos hoje como contexto de fé. Por isso que essa conclusão que eu coloquei aqui embaixo, ela é fundamental, ela é pressuposto. Ou seja, de alguma forma, as comunidades têm que se capacitar, se habilitar em conhecer a pedagogia do batismo de adultos. Agora eu digo para vocês, isso não é simples não. Não é coisa que a gente aprenda numa reunião e numa palestra. E são coisas que a catequese renovada demorou 30 e tantos anos para poder fazer o caminho dela. Da catequese renovada até o Diretório Nacional de Catequese. Quer dizer, uma catequese catecumenal não é numa palestra que a gente vai entender a profundidade do conjunto dela. Agora, só que tem uma coisa, ela é fundamental, ela é básica, e ela trata dos elementos fundamentais da nossa fé: liturgia, palavra, transmissão da fé, sacramentos. Então, é o que nós temos de fundamental. Por isso que tudo aquilo que nós investirmos nesta pedagogia, nós estamos simplesmente fortalecendo a nossa comunidade, a nossa fé, porque a gente não está tratando de elementos acessórios, secundários, mas estamos tratando daquilo que é o constitutivo da nossa vida de fé. O Diretório Nacional de Catequese, o documento de Aparecida, projetam os adultos como os destinatários primeiros a crescer na fé. E isso é importante porque quando nós enfocamos a catequese catecumenal, projetivamente os adultos ganham a prioridade. Eles são os destinatários primeiros. Isso não significa que a gente abandone a catequese por idade, não se trata disso, mas se trata de nós voltarmos a atenção para os adultos. Quando nós falamos de adultos, pessoalmente, eu não sei se estou dando bola fora, eu entendo duas dimensões de adultos, pelo menos eu procuro explicar assim. Há outras divisões também diferentes desta, mas principalmente os adultos que não completaram a iniciação cristã, aí vocês coloquem adultos catecúmenos, ou que não receberam a crisma, ou que não receberam a Eucaristia. E se quiserem também aqueles que não receberam a palavra, vamos colocar aquilo que alguns documentos da CNBB chamam de catecumenato pós-batismal, ou seja, são aqueles mais diretamente vistos como aqueles que não completaram a iniciação. Uma outra gama imensa que aparece são, se nós quisermos optar pela catequese familiar, e não precisamos fazer tanta ginástica, basta a gente pegar as famílias daqueles que buscam o batismo de crianças, as famílias daqueles que se candidatam à primeira comunhão, as famílias daqueles que vão buscar a crisma. Só aí, se a gente for pegar esta demanda, assumir essa demanda na nossa pastoral de comunidade, eu quero ver qual paróquia que tem pernas, que tem catequistas capacitados para fazer um diálogo de fé e vida
com estes adultos. E não é porque eles não vão. Eu estou seguro, em vários lugares, que a gente tem muitas experiências, que na medida em que as famílias são convocadas para a paróquia, elas se fazem presentes. Agora a pergunta é: a paróquia tem capacidade de atender e evangelizar este contingente? É aí que nós vamos fazer a pergunta. Mas normalmente as experiências são grandes. Eu conheço aqui em São Paulo, por exemplo, o pároco que antes de começar a catequese com as crianças propriamente dito, ele convoca os pais e a catequese é feita durante 3, 4 meses só com os pais, com o pai e a mãe. Depois que as catequistas começam a catequese com as crianças. E ele mostra os frutos que tem dado isso. No começo é aquele sarceiro, né? Aquele sarceiro, aquele brigueiro, bate boca e não quer, briga com o padre, briga com o catequista, mas depois as coisas se ajeitam e aquilo passa a ser a prática natural. Conheço outras paróquias que é diferente, que as crianças vão para um canto e os pais vão para outro, porque na mais cidade grande que todo mundo tem que pegar o carro e levar o filho, já que levou o filho, deixa o filho na catequista e o outro já se reúne ao mesmo tempo. Aí sempre vem a pergunta: até que ponto a paróquia tem pernas para atender essa demanda? Aí vem a conclusão final, né? Formar agentes capazes de estabelecer o diálogo fé e vida com adultos, o que não é tão simples assim, né? O catecumenato com adultos, falando desse grupo, por exemplo, de catecúmenos e aqueles que faltam completar a iniciação, ele está preconizado no capítulo 4 do RICA, como também no Diretório Nacional de Catequese. E o diretório dá uma orientação, por isso que a gente vai falando do estilo catecumenal. A frase é muito boa. Leia para mim o primeiro ponto, para mim. Leia. Não precisa copiar ao pé da letra o batismo de adultos, mas deixar-se fecundar pelos seus principais elementos. Essa é a norma, né? Nós poderíamos aqui pegar o capítulo 1º do RICA, que ele é completo, e trazer toda a ritualidade do catecumenato. É uma ritualidade belíssima, mas a gente pode perguntar: mas até que ponto a gente precisa repetir tudo isso do jeitinho que está aqui? Não, vocês estão vendo a resposta do próprio diretório. Por isso que é importante nós nos capacitarmos na pedagogia do RICA, para nós sabermos o que de fato isto deve ser levado em conta, quais são os pontos que nós temos que observar, ficar atentos, para que a nossa catequese possa evoluir e ser cada vez mais catecumenal. Então, aí vem a segunda, eu já repeti isso, né? Decidida implantação em cada paróquia da catequese com as famílias dos catequizandos e com os adultos, catecumenato pós-batismal. Vocês imaginem poder dizer assim: olha, todas as paróquias da capital de São Paulo têm catequese com adultos. Uau! Não é verdade? Eu me lembro de uma diocese que eu fui e eu estava falando com os padres. E a cada vez que eu falava, o padre levantava a mão e dava uma curvada. Isso não dá certo, por isso, por isso. Eu me lembro que tinha uma irmã que trabalhava lá, que era da catequese, ainda bem que ela me salvadora. Esse tema aqui, olha, a catequese de iniciação cristã de adultos, ela é exemplar, é modélica, e ela traz elementos que podem implementar toda a catequese por idades. A gente não pode se esquecer disso. Então, nós poderíamos fazer uma lista do estilo catecumenal, daquilo que é próprio da catequese com adultos, e nós cotejarmos com a catequese por idades. E nós podemos dizer: olha, todos esses elementos trazem a transformação da catequese por idades. Um outro exemplo que eu uso é o seguinte: tudo que nós estamos dizendo aqui, nada disso é novidade para nós. Eu falar de mistério da Páscoa, o que
tem de novidade nisso? Absolutamente nada. Falar de unidade, catequese, liturgia, não tem nada. Agora, nós precisamos ficar atentos que a conjugação dos vários elementos é que vai trazer a novidade. Mal comparando, vamos imaginar duas despensas de comida, duas cozinhas, uma ao lado da outra, e duas equipes vão fazer almoço. Os mantimentos são os mesmos numa cozinha e na outra. Vão sair duas refeições completamente diferentes. É a tal coisa, quer dizer, os elementos não são todos conhecidos, nenhum deles traz novidade nenhuma, mas justamente o modo como nós os unimos, trabalhamos com eles e os valorizamos, é que de fato eles proporcionam uma nova visão de iniciação cristã. Essa é a mágica que nós temos que fazer. Por exemplo, a unidade sacramental é uma delas. Como a gente está tão acostumado a fazer separação dos 3 sacramentos e das 3 pastorais, quando nós falamos de iniciação, naturalmente nós estamos falando batismo de crianças, primeira comunhão, crisma de jovens e catequese com adultos. Mas tem que ser imediato na nossa cabeça. Falou a iniciação cristã, eu já ligo esses 4 elementos. Por quê? Todos eles concorrem um com o outro para o mesmo objetivo, e nenhum deles sozinho alcança todo o objetivo. E qual que é o objetivo? Formar a identidade cristã, a personalidade cristã. Não é somente a catequese da primeira comunhão, ou não é só o batismo de crianças isolados, ou menos ainda só os pais, as crianças não. Ou seja, é o conjunto de todos esses elementos que vão proporcionar a nova identidade. Então, pastoralmente já nos traz uma consequência, quer dizer, falamos de iniciação cristã, nós falamos de toda essa gama. Olha que não estaria longe se nós não falarmos que a liturgia também estaria metida junto. Não seria nenhum absurdo, porque catequese e liturgia, no modelo catecumenal, as duas coisas estão emparentadas, as duas coisas estão coladas. Outra coisa que tem como consequência o planejamento e a formação conjunta dos objetivos, é claro, o modo de trabalhar com a criança, o modo de trabalhar com o adulto, o esquema que nós vamos o itinerário que nós vamos seguir com os jovens. Isso é diferente, mas em termos de objetivo, de planejamento, de formação comum, todos esses agentes podem trabalhar juntos, não precisam trabalhar separados. Outro dado que nasce disso aqui é que, se nós colocamos os adultos, o envolvimento da comunidade e das famílias no processo, toda a comunidade se renova junto com a iniciação, e a comunidade vibra, porque ela consegue perceber a sua própria identidade na medida em que estas pessoas são iniciadas na fé na comunidade. E o objetivo da iniciação, o que é? É a comunidade, é ser igreja, é ser corpo de Cristo. Qual que é o ápice da iniciação? Não é a confirmação. O ápice da iniciação é a Eucaristia, que é justamente a oferta da própria vida. É formar um corpo só com Cristo. Esse é o objetivo da iniciação cristã. Eu trabalhei lembram-se que vocês já trabalharam a iniciação cristã no estilo catecumenal do Rica? Vocês se lembram que eram 4 tempos? Lembram-se disso? Pré-catecumenato, catecumenato, purificação, mistagogia. Eu vou falar baixinho e vocês repetem. Agora isso vocês têm que escrever na testa, viu? Por favor. Quando falar isso, vocês sejam os primeiros a dizer.
Pelo amor de Deus, não dá bola fora, não. Então eu falo e vocês repitem. Os 4 tempos da catequese, do catecumenato, da iniciação cristã de adultos são pré-catecumenato, catecumenato, purificação, mistagogia. Esses 4 tempos, lembra-se que lá atrás estava dizendo, não precisa copiar ao pé da letra. Agora, a mentalidade deles, ela é fundamental. Quando nós falamos de pré-catecumenato, vocês imaginem os adultos querendo entrar para a igreja naquele tempo, até o século IV, quando ser cristão era uma minoria, eram comunidades pequenas, comunidades perseguidas. Então, tinha-se aquilo que eles chamavam de pré-catecumenato, que era a primeira aproximação da fé, da comunidade. Nesse período, 3 palavras guiavam: acolhida, primeiro anúncio ou querigma, acolhida, primeiro anúncio, querigma, e o terceiro, conversão. Essas 3 coisas eram fundamentais para eles poderem serem admitidos ao tal catecumenato. Isso era feito de forma individual, com um introdutor. No caso nosso, de nós queremos falar do estilo catecumenal, eu simplifiquei em 3 palavras-chave para nós guardarmos bem. Eu simplifiquei com querigma. O catecumenato e purificação, o objetivo do catecumenato é gerar discípulos. Esse é o objetivo do catecumenato. Então eu chamo o primeiro querigma, o segundo discipulado e o terceiro a tal mistagogia. Esses 3 elementos, eles são fundamentais. Essas 3 palavras. É bom porque nós já estamos trabalhando de alguma maneira nas comunidades o querigma. A Aparecida fala da primeira à última página sobre o querigma, o quanto que isso é fundamental, não é? O querigma como primeiro anúncio, nós podemos imaginar a força dele diante do panorama que nós temos hoje, ou seja, uma palavra de anúncio convicta de que a salvação está atuando, transformando, como promessa de graça para você, na sua vida agora. E essa palavra tem em vista a vida eterna, a plenitude da vida. E para isso falta uma coisa: a sua conversão, a sua adesão, a sua aceitação. Ora, se é uma palavra de graça, uma promessa que o Senhor te oferece, é Ele que vem ao seu encontro, é Ele que dá o primeiro passo, é Ele que te proporciona esta novidade de vida, este sentido novo de existência, eu vou abraçar com as 2 mãos. Então o querigma tem esse caráter de urgência, de palavra atuando, acontecendo, da salvação sendo oferecida aqui e agora para você, neste momento. Então, tanto as diretrizes dos documentos da CNBB, quanto o documento de Aparecida, todos eles partem do querigma, do encontro com Cristo, da conversão e o testemunho de quem anunciar Jesus Cristo, recomeçando a partir dele, sem dar nada como pressuposto, como dizia o nosso cardeal, nada como descontado, mas anunciar a pessoa dele, falar dele, né? É um anúncio explícito e contínuo dele, ampliar a capacidade. Como consequência, eu coloco embaixo, ampliar a capacidade missionária pessoal nossa, em primeiro lugar, né? Que muitas vezes a gente é campeão de não acolher ninguém, né? Nós somos os primeiros cão espinhentos, né? E não sei que doença que a gente pega de clericalização, e aí a gente olha assim, se imaginar, por exemplo,
pastoral do batismo de criança, que vem aquele povão que não pisa na igreja. Haja paciência para acolher, visitar, escutar. Haja paciência. Né? E aquilo é contínuo, né? Então, o querigma, ele coloca em xeque esta capacidade nossa de sermos, de visitarmos, de acolher e de escutar. Eu vejo nas paróquias, é tão bonito, está lá aquele papelzão grande, né? Pastoral da escuta, de tal a tal hora, tal a tais dias, tal. Aquilo é tão importante, né? Nós na paróquia de Santa Cecília, né? Um povão que passa e um povo que quer ser escutado, né? Tem que ter algum plantão lá, alguém que me escute, pelo amor de Deus, né? Alguém que me escute. E então, visitar, acolher e escutar, especialmente os afastados. A pastoral da visitação, a pastoral da acolhida, e está em jogo. Aqui, vocês estão vendo que um tema como esse do querigma não é só tema de iniciação cristã, mas ele é ponto de toda a vida paroquial. Ele é ponto de vida de toda a vida paroquial, quer dizer, coloca em questão a capacidade nossa de anunciar de maneira querigmática. Eu digo a vocês com toda franqueza, e eu tenho procurado me converter a isso aí. Quem normalmente vem da pastoral de movimentos já tem mais prática, já tem isso mais no sangue, né? Porque é o dia a dia, né? O anúncio, a proposta, a conversão. A gente que já é mais de pastoral já tem um pouco mais de dificuldade nesse ponto, mas é o caso de nós nos readequarmos na nossa maneira de propor a pessoa de Jesus Cristo de uma maneira mais explícita, mais convicta, mais testemunhal para as pessoas. E eu digo que eu tenho me convertido nisso, tenho procurado me converter, nas minhas homilias, naquilo que eu faço, procurar ser o mais possível querigmático, né? Enrolar menos, porque nós somos campeões de enrolation, né? A palavra está uma baita promessa de graça que eu acabei de ler, seja num círculo bíblico, seja onde for, e eu passo batido, né? Eu vou falando de tantas coisas e aquilo ali, sendo que o querigma nos convida a propor, a convidar, a estimular, a dizer aquilo com o bem mais precioso que nós podemos encontrar nesse mundo. Nada supera isso, nada. Nem o carro mais chique, a casa mais bonita de São Paulo, sei lá o que a gente possa imaginar, não supera a graça e a misericórdia que me é oferecida gratuitamente, sem mérito nenhum da nossa parte, com uma única condição, que eu aceite. A Aparecida fala de uma maneira bastante contundente. Vamos ler juntos? Vamos? Querigma não é somente o treino de uma fase, mas o fio condutor de um processo, e só a partir dele aparece a possibilidade de uma iniciação cristã verdadeira. Isso aí, vocês vejam que quando eu falo de querigma, discipulado e mistagogia, são chaves de leitura grandes que servem para todas as instâncias da vida paroquial. Ela serve para todas as instâncias da vida paroquial. Não se restringe unicamente à formação do catequista, mas ela é ampla. E vocês estão vendo, por exemplo, aqui está em questão. Então nós temos aí, olha, quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de atitudes, de valores, e estamos colocando em questão a capacidade nossa, em que âmbito for da nossa vida paroquial, da nossa capacidade de estabelecer itinerários de educação da fé. Isso aí é fundamental. Porque o discipulado é sempre colocado como caminho. A CNBB, quando fez o ano da catequese, ela colocou como modelo, como mote para o trabalho do ano da fé, a passagem de Emaús.
e colocou-se no meio deles e pôs-se a caminhar, né? Essa ideia do caminho é própria do catecumenado. Caminho, progressividade, transformação paulatina, progressiva, processual. Cada hora o ritual vem com uma palavra para repetir a mesma coisa. Ou seja, sempre nós estamos falando do caminho, estamos falando sempre da transformação. O contrário disto é a tal preparação sacramental, quer dizer, enquanto nós fazemos em forma de curso. Outro dado fundamental do ritual é esta pedagogia interativa: anúncio, celebração e vida. Esses três elementos, eles se casam como expressão de uma única realidade do mistério da fé. O mesmo mistério da fé que é anunciado, ele é rezado, ele é celebrado, com uma única finalidade desse mistério da fé ser vivido. São as três dimensões do catecismo. Por isso, então, a terceira palavra é a da mistagogia. A mistagogia nós sabemos bem que é ser introduzido no mistério pelos ritos, com a íntima relação entre catequese e liturgia. As celebrações litúrgicas são tidas como lugar de mistagogia. Então aí a necessidade, se nós quisermos progredir na iniciação cristã, de nós trabalharmos a teologia litúrgica. Porque do jeito que nós temos a catequese hoje, salvo a minha língua comprida, a liturgia está varrida da catequese. De uma maneira geral, eu digo isso. Se pegarmos livros de catequese, se entendermos a formação dos nossos catequistas, por exemplo, eu estava num lugar fazendo um encontro grande de catequista, e o tema do encontro que me pediram foi um livro que eu escrevi, que eram esses dois aqui, ó, a iniciação à liturgia e a mistagogia. No que os catequistas iam pegando os livros, porque já tinha combinado deles trabalharem os livros, os catequistas perguntavam assim, ali na hora: mas o encontro não é de catequese? Mas o encontro não é de catequese? E eles recebiam um livro de liturgia para trabalhar. E vice-versa também, né? O pessoal da liturgia não olha com bons olhos o pessoal da catequese, né? Tem essa rixa boba. Então, para nós entendermos que as duas coisas estão muito separadas, e se nós quisermos falar de mistagogia, nós temos que falar necessariamente de uma coisa ligada com a outra, que as duas coisas são expressão do mesmo mistério da fé. Então, requer uma pastoral mais centrada no mistério, no anúncio de Cristo, do que menos devocional. Outro dado importante desse processo catecumenal é a centralidade pascal, ou seja, a catequese, ela tem o seu eixo, ela tem a sua razão, ela se explicita na Páscoa, tanto que o ápice de todo o processo da catequese com adultos é a vigília pascal, preparada antes pela quaresma, como continuada depois durante o tempo pascal. Ou seja, a Páscoa é o fundamento de todo o processo da iniciação cristã. É lá que está a razão de ser para se chegar ao culto espiritual. Já falei da necessidade daqui. Aqui eu copiei isso do documento, do texto do secretariado, não é? Que está, esse aqui eu colei de lá, que eu achei muito interessante. Ou seja, o trabalho da Comissão Arquidiocesana de elaborar e apresentar e acompanhar o projeto arquidiocesano de iniciação à vida cristã, oferecendo um itinerário de iniciação à vida cristã, formação permanente, sistemática e progressiva da fé. É um passo muito grande, né? E aqui nós temos o estudantado de teologia, tem a faculdade de teologia, tem mestrado, doutorado, quer dizer que tem um monte de pessoas avalizadas que podem ajudar muito nesse itinerário. A mesma coisa é dada à comissão das regiões episcopais, não é? De estabelecer esses itinerários com uma pedagogia catecumenal. Depois, a mesma coisa, promover a formação dos catequistas
e agentes de pastoral, favorecendo a competência dos conteúdos, processo pedagógico apropriado para a educação da fé, apoiar as coordenações paroquiais e promover uma aprimorada formação dos catequistas por meio das escolas catequéticas. Isso é primoroso, é valioso, não é? E aí a dificuldade e a grandeza ao mesmo tempo de levar a sério esta formação de catequistas e de priorizar as escolas de catequese. Na comissão paroquial, o estudo coloca a formação sistemática e permanente dos catequistas, a despertar a espiritualidade do segmento, integrar a família no processo catequético, a fim de que ela se conscientize de sua importante colaboração na evangelização, na catequese, na vida da comunidade e na transformação do mundo. Quer dizer que o estudo coloca bem, vai pontuando bem o que nós viemos falando. E eu coloco assim como finalização, preparar os catequistas para os adultos. E muitos de nossos catequistas precisam de formação permanente que os capacite no querigma, no discipulado e na espiritualidade litúrgica. Quer dizer, a complementaridade dessas três áreas e depois entender que essas dimensões da iniciação cristã, elas vão tomar conta de toda a vida paroquial. Imagine, por exemplo, nesse trabalho de catequese familiar, o quanto que a pastoral da família não poderá se integrar junto com o pessoal da catequese. Por último, eu termino dizendo, olha, assumir a pedagogia catecumenal como espiritualidade primeira de toda a pastoral catecumenal paroquial. Isso eu acho bacana, porque não é uma espiritualidade menor, ao contrário, todas as demais espiritualidades da vida da igreja necessariamente vêm beber nesta espiritualidade do batismo, confirmação e Eucaristia. Por isso que ela é comum e ela é a espiritualidade litúrgica. Ela é própria para todo cristão. E qualquer outra espiritualidade missionária, disso, daquilo, põe o nome que quiser, necessariamente elas têm que vir beber aqui. Por isso que todo tanto que nós investimos na espiritualidade da pedagogia catecumenal não é em vão, é grandioso. Porque é uma espiritualidade batismal e eucarística, centrada na palavra, no ano litúrgico, no mistério de Cristo, e ela é comum e própria a todo o povo de Deus. Espero ter ajudado em alguma coisa.